Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e você já sabe, está na hora de mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da Comigo o pesquisador do CTC, Dr. Birajara Bilego. Tudo bem, Bira? Tudo bem, Pedro? Muito obrigado pela sua companhia aqui mais uma vez, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Pessoal, o Bira está aqui hoje para poder falar sobre as pesquisas do CTC, porque está chegando aí o workshop de pecuária. Mas antes, Bira, eu queria que você contasse para quem ainda não te conhece, se é que tem alguém que não te conhece ainda na Comigo, um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, como é que foi a sua trajetória até aqui. Perfeitamente, Pedro. A minha história com a Comigo começou lá em 2001, quando na oportunidade eu vim aqui para Comigo fazer o estágio supervisionado, o estágio obrigatório de final de curso, quando na ocasião eu estava no final do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Eu vim aqui fazer o estágio, fiquei um bom período aqui, praticamente 6 meses fazendo estágio, foram 2 estágios supervisionados que eu realizei aqui na Comigo, e tive uma grata satisfação de aprender muito aqui com os colegas, os veterinários, né? E eu vi aqui um volume de trabalho, uma qualidade de trabalho da assistência técnica maravilhosa. E aquilo eu fiquei muito impressionado, aprendi bastante. E ao final daquele ano eu terminei a graduação. E no começo de 2002 surgiu a oportunidade de uma vaga de trabalho para assistência técnica aqui em Rio Verde. Eu fiz todo aquele procedimento, a entrevista, as provas técnicas, fui aprovado e trabalhei aqui na sede como veterinário de campo, na assistência técnica, durante alguns anos, até que em 2006 eu resolvi fazer a prova de mestrado para a Universidade Federal de Goiás, na Escola de Veterinária, e fui aprovado em 2006. Em 2007 eu comecei a cursar o mestrado na universidade, ainda trabalhando, né, eu conciliava esses horários, e no final de 2009 eu concluí o mestrado, e em conversa com a minha orientadora na época, nós decidimos avançar nas investigações do projeto do mestrado e eu segui para o doutorado em 2009, concluído em 2013 na área de biotecnologia e eficiência reprodutiva animal, na Escola de Veterinária e Zootecnia, lá da Universidade Federal de Goiás. Também nessa oportunidade, foi quando o Centro Tecnológico Comigo estava se expandindo também, e houve a oportunidade da área de produção animal, pesquisas em produção animal também no Centro Tecnológico. Quando, na verdade, nessa época, eu fui transferido de função, eu saí da assistência técnica e fui trabalhar com a parte de pesquisa em produção animal desde então. Então, desde 2009, eu estou lá no Centro Tecnológico Comigo realizando esses experimentos na área de produção animal. Que bacana, viu, Bira? E, inclusive, você está falando aí sobre o seu doutorado. É até importante frisar que lá no CTC são doutores pesquisadores, né, que trazem o melhor de informação para os cooperados, as pesquisas sempre com uma base científica muito forte, né? Perfeito. Hoje nós somos lá uma equipe formada por 7 colegas, todos são doutores nas suas respectivas áreas de conhecimento, e isso dá uma dimensão da preocupação da Comigo, do envolvimento dessa equipe, né, em gerar informações confiáveis, informações robustas. A demanda que nos chega para pesquisas, ela vem de uma ideia, de uma hipótese, e ela é testada à luz da ciência, como toda uma metodologia científica, todo embasamento teórico e científico, né? E a gente testa na prática essas hipóteses e devolve isso ao cooperado, ao produtor, à sociedade, à comunidade em geral se beneficia disso, na forma de uma informação bem mais simplificada, bem mais digerível, né, ao produtor, para que ele possa tomar a sua melhor decisão. Falando nisso, inclusive, a pesquisa que você vai apresentar no workshop, uma das pesquisas que você fez nesse decorrer do ano no CTC, é sobre a terminação de vacas de descarte. Para começar todo mundo na mesma página, fala para a gente a definição do que é a vaca de descarte. A vaca de descarte, especificamente na vaca de corte, é aquela fêmea adulta que ao final da estação de acasalamento ou de monta, ela não está gestante. Então, passou todo um período de acasalamento e, por causas diversas, ela não ficou gestante. E a missão dela, a função dela na propriedade é deixar um bezerro por ano. Quando ela chega nessa condição, ao final da estação de acasalamento, ela tem 2 caminhos a seguir.
ou ela pode ficar na propriedade, ser engordada e abatida, ou normalmente ela é descartada, ela é vendida ao final da estação de acasalamento. E a proposta que vocês têm lá é justamente escolher qual que vai ser essa melhor terminação? Exato. Quando o produtor opta por segurar esse animal na propriedade, ele também vai seguir 2 caminhos. Ou ele não fazer um investimento na parte nutricional e deixá-lo o animal no padrão, que a maioria deixa, sal mineral e pasto, e provavelmente no final de um período de 7, 8, às vezes 10 meses, ela vai estar no peso ideal e ela vai ser descartada. Ou, se ele quiser encurtar esse período, ele vai precisar fazer alguns investimentos na parte de nutrição para que possa reduzir esse período final, para que o animal tenha condições de peso e carcaça para que ele possa ser abatido. É até importante lembrar que essa fase vai ser bem na época ali do pasto seco, né? O que também dá uma certa complicada na história, certo? Exatamente. Essa apresentação do pasto na nossa região, que a gente sabe que dos meses de abril a setembro param as chuvas, a temperatura dá uma diminuída e com isso tem reflexo severo na qualidade do pasto. Ele para de crescer e perde qualidade, ele fica seco. E esse valor nutricional reflete no desempenho dos animais. Então, se o produtor manter um animal no pasto seco, de maio a setembro, só com sal mineral, esse animal vai ganhar muito pouco ou manter e às vezes até perder peso. E com isso ele vai ficar mais tempo na propriedade, gerando despesa. É um animal que vai ter despesa com custo operacional, com nutrição, com o pasto. E mesmo ele estando lá, ele vai ter esse custo invariavelmente. Então, esses animais eles têm que ter prazo de validade, eles têm que sair da propriedade, mas precisa sair com qualidade. Senão, se ele não tiver condição de abate, ele não vai poder ser abatido. Pode ser até, inclusive, penalizado por questões de qualidade de carcaça. E a nossa proposta é justamente testar outras opções. Então, ao invés de fazer o padrão, que é mineral e pasto, nós testamos uma outra opção, que é usar os proteico energéticos, os proteinados famosos, no nível maior, para que esse animal possa ganhar peso nessa parte inicial e depois seguir para o confinamento para ganhar a condição plena de ser abatida no final desse período. Seria, então, um período de adaptação do animal, de certa forma. Exatamente. A gente fez o experimento, foi composto de 2 etapas. A primeira parte de suplementação, nós dividimos um lote de vacas em 2 grupos. Suplementado só com sal mineral e pasto e o outro proteinado e pasto. Ao final de 60 dias, nós confinamos esses animais e esses 2 grupos iniciais foram subdivididos e, quando entraram no confinamento, eles foram adaptados em 2 tempos de adaptação. Então, quem comeu proteinado foi adaptado lá no confinamento com 10 ou com 20 dias. E o mineral da mesma forma, com 10 e com 20 dias, para a gente avaliar se houve diferença do tempo de adaptação e com base naquilo que eles comeram na fase anterior. Essa suplementação aí, o que vocês viram de diferença antes de entrar no confinamento? A gente sabe que tem um certo custo. Como é que ficou esse equilíbrio aí? Ela foi extremamente positiva porque ela proporcionou que esses animais recuperassem condição corporal, ganhassem peso, embora o período foi curto. E o investimento, ele quase que empata, ele às vezes dá um pouco de prejuízo dependendo do preço do suplemento na época, depende do preço da arroba, são situações que são muito variáveis, né? Tem anos que são extremamente favoráveis, tem anos que às vezes não pode ser que não seja tão favorável. O importante é que se o produtor optar por terminar esse animal na propriedade, ele tem que tomar alguma decisão, porque deixá-lo sem fazer nada, ele já vai dar prejuízo. E fazer uma nutrição mais direcionada, mais robusta, vai exigir principalmente planejamento dele. Mas a estratégia foi extremamente positiva, porque esses animais chegaram no confinamento mais pesados e com impacto na qualidade de carcaça desses animais. Então, eles chegaram com maior teor de gordura corporal, com maior peso de entrada e maior facilidade no período de adaptação. O que garante também no confinamento que ela tenha uma estabilidade maior, né, de consumo. Como é que é isso? Sim, quando os animais que vieram do proteinado entraram no confinamento, eles não tiveram tanta dificuldade para a adaptação. Então, eles adaptaram de forma muito mais tranquila, muito mais rápida, não sentiram aquele período inicial, que é o período de adaptação, as 3 semanas iniciais, e eles seguiram de forma linear. Eles entraram consumindo e continuaram consumindo de forma gradativa que a gente deseja. Os animais entram consumindo e vão aumentando o seu consumo gradativo. Ao passo que os animais que vieram de mineral demoraram mais tempo para se adaptar, tiveram dificuldade de estabilizar o consumo e comeram menos alimento que os animais que vieram de proteinado.
Foi quanto tempo de confinamento na pesquisa? 60 dias. E aí, ao final, o que vocês perceberam de diferença de peso de carcaça? Dá para já colocar os números na mesa aí? Perfeito. Os animais que vieram do proteinado, eles tiveram ao final do período, eles entraram mais pesados, né, no confinamento e saíram mais pesados. Até ampliou um pouco essa margem de peso em relação a um grupo do que veio só do mineral. Adicionalmente, esses animais tiveram também maior peso de abate, tiveram maior peso de carcaça quente e maior rendimento de carcaça. Então, a estratégia nutricional que a gente faz antes do confinamento, ela tem impacto severo no desempenho desses animais no confinamento. A gente propicia que o animal faça um crescimento, um ganho de peso acumulativo de forma muito mais uniforme do que os animais que vieram só do sal mineral e do pasto. Embora dentro do confinamento, o desempenho entre os grupos ele foi semelhante. Eles ganharam a mesma coisa, mas aquele que já entrou mais pesado e adaptado terminou mais pesado e com melhor acabamento de carcaça. Ou seja, o resultado final de todo o processo que faz a diferença. Faz a diferença. E a estratégia foi extremamente positiva sob esse ponto de vista. De onde que surgiu essa hipótese, Bira? Vocês já fizeram até pesquisas com outros tipos de bovinos lá, né? Como é que foi isso? As ideias surgiram em 2018 para 2019, em conversa com nossos colegas de campo, né, da assistência técnica. Existia uma preocupação sobre o período de adaptação desses animais do confinamento. O padrão é de 3 semanas, aproximadamente 20, 21 dias. Todo mundo usa isso aí, a maior parte usa esse tempo de adaptação. Entretanto, tem pessoas que gostariam de adaptar com menor tempo para ganhar mais velocidade de desempenho, né? Favorecer que os animais já entrem numa dieta mais calórica, mais quente, já no início do confinamento. Só que tem algumas implicações disso aí. O período de adaptação ao confinamento, ele é o plano de voo do confinamento. O que fizer ali, fizer bem feito, vai ter um bom desempenho. Se der alguma coisa errada na adaptação vai refletir no período total do confinamento. Mas diante dessa hipótese, desse levantamento, nós resolvemos testar o padrão, que é 20 dias, versus a metade desse tempo. Então, vamos testar com a metade do período, 10 dias. E surgiu a ideia de a gente testar no confinamento 2 tempos de adaptação. Além disso, nós tínhamos a preocupação também em conversas com a gente, com produtores, o que esses animais recebem antes do confinamento? Será que tem efeito lá na adaptação e no período total de confinamento? A gente acredita que sim, que a gente já visualizou essas diferenças. Só que não era nada mensurado, não era nada medido. Então, a gente só achava. Para ter certeza, a gente precisa medir. E foi aí que nós desenhamos os experimentos. E aí surgiu a terceira pergunta. Primeira foi tempo de adaptação. A segunda, se era alimentação antes do confinamento. E a terceira, será que se houver diferenças, essa diferença se aplica para todas as categorias animais em terminação? Para boi, para vaca e para novilha? Aí, no primeiro ano, nós optamos por fazer esse experimento com novilhas. Demos diferentes estratégias de suplementação na recria ou na pré-engorda e confinamos os animais com 2 tempos de adaptação. Em 2021, nós testamos com bois, da mesma forma, diferentes estratégias de suplementação e 2 tempos de adaptação, e esse ano nós fizemos com as vacas de descarte da mesma forma. Por quê? Porque vaca de descarte compõe boa parte da renda das fazendas de corte. Ela é um grupo de animais que normalmente tem que ser descartado da fazenda todo ano para fazer a reposição dessas fêmeas ao rebanho. E aí, já testando essas 3 categorias, até então as respostas são favoráveis para todas as perguntas em todas elas. Sim, as estratégias de suplementação foram interessantes em todas as categorias. Houve diferenças para todas as categorias e todas as estratégias de suplementação proteica energética foram benéficas para o confinamento e para o tempo de adaptação maior. Adaptar o animal com menos de 15 dias não é vantagem para aspecto nenhum. Então, realmente, o bovino ele precisa desse tempo de 3 semanas para melhor se adaptar e garantir o pleno desenvolvimento dentro do confinamento. No workshop de pecuária, você vai trazer mais informações sobre isso daí, mais detalhes, sim, inclusive, né? Como é que vai ser esse ano? Esse ano nós vamos focar basicamente nesse experimento, né, do ano corrente, que foi com as vacas de descarte, e nós vamos aprofundar muito nesses dados, né? Como que o animal começou a consumir, como que foi o desempenho, o ganho médio diário. Nós estamos fazendo também, ao longo de todo esse período de experimento, avaliações com ultrassom de carcaça. Então, a gente consegue ver como que o animal está depositando tecidos
Se o animal está ganhando massa muscular, se o animal está depositando gordura, como que está sendo a deposição tecidual diante dessas estratégias nutricionais e o seu reflexo lá no final do confinamento de todo aquele aparato de terminação da carcaça de qualidade. Quem quiser participar, aí são 3 dias, tudo gratuito, aberto ao público, né? Só para a gente reforçar esse convite. Exatamente. Aí. Nosso principal evento do ano na área de pesquisa em produção animal ocorre agora no próximo dia 8, na cidade de Porá, dia 9 na cidade de Mineiros e dia 10 a gente faz o encerramento com a apresentação final aqui em Rio Verde na tarde do dia 10. É isso aí então, Bira. Fica aí o convite para todos os cooperados, mais informações no nosso site, né, da programação, das outras palestras. Tem muita coisa bacana aí que vocês estão preparando, né? Tem muita informação bacana. O dia é curto para a gente falar de tanta coisa. Além do experimento que nós vamos apresentar nesse dia, que é da terminação de vacas de descarte, haverá também mais informações de outros experimentos que a gente realizou no ano de 2022, que estarão no nosso anuário, que estará disponível também para download no dia, a partir do dia do evento. Então, nós temos experimentos com integração lavoura-pecuária, com estratégia de suplementação, com pastagens irrigadas, né, com culturas de clima temperado, que proporcionaram resultados extremamente interessantes aos cooperados, aos pecuaristas de toda a região nossa aqui. Então vamos já falar um pouquinho sobre isso também aí, a integração lavoura-pecuária que vocês fizeram lá no CTC, você já tem uma experiência lá de alguns anos já fazendo essa experimentação. Esse ano, o que vocês trouxeram de novidade nessa integração lavoura-pecuária na pesquisa? Esse ano nós testamos duas cultivares de pânicos, o Quênia e o Zuri, e proporcionaram resultados extremamente interessantes de cobertura vegetal, de produção animal. E o importante que a gente sempre frisa, o equilíbrio entre os sistemas. A gente não quer ganhar só na soja, a gente não quer ganhar só na produção animal, a gente quer que o sistema se beneficie, o produtor se beneficie do sistema, garantindo a sustentabilidade, proteção do solo, ciclagem de nutrientes, ciclagem de água, conservação de água, de umidade no solo, preservação do solo contra a temperatura, as intempéries. Esse é o processo que a gente quer que haja no ambiente, né? Uma diversidade de micro-organismos atuando ali, mas os resultados são extremamente positivos. Os pânicos eles podem ser usados na integração lavoura-pecuária. Alguns produtores têm ainda receio por ser uma planta que produz muita massa e tem dificuldade no plantio da soja, mas quando manejado de forma adequada, ele pode proporcionar ganhos adicionais justamente porque ele produz mais massa, né? Então você pode colher esses benefícios com a produção animal. E ao final desse período da produção animal, ele vai ter uma rebrota nas primeiras chuvas, depois de secada, ele forma uma camada, uma biomassa extremamente positiva e interessante para a soja futura e, com certeza, vai refletir em aumento de produtividade e é o que a gente tem evidenciado lá nesses experimentos ao longo dos anos. Quer dizer, então ele produz uma boa massa ali para o animal, produz também uma boa palhada, o importante é saber manejar, é isso? Saber manejar, adequar a lotação com a capacidade de suporte, a quantidade de animais pela área que você tem disponível, pela quantidade de pastagem que você tem disponível. Se ficar abaixo, vai formar aqueles gradientes de pastejo. Então tem locais, normalmente próximo do bebedouro, vai ficar mais rapado, e nas áreas mais distantes, nos cantos dos piquetes, pode ficar áreas com maior massa, ficar maior formação de talos, e realmente isso aí vai ter implicações na plantabilidade na soja futura. Entendi. Aí agora quanto a pastagens irrigadas, vocês fizeram pesquisa lá com uma variedade que não é muito utilizada aqui na região ainda, que é a aveia, né? O que vocês verificaram com isso? Nós já tínhamos testado outras variedades de aveia no passado e tivemos resultados positivos. Esse ano nós testamos uma outra variedade que ela cresce mais, ela perfilha mais, produziu uma quantidade de biomassa interessante e, dado ao seu valor nutricional extremamente alto, ele é muito rico em proteína, rico em energia, uma fibra de excelente qualidade e proporcionou nesses animais um excelente desempenho somente a pasto e proporcionou um acúmulo de arrobas interessante nesse período. Haja visto que essas culturas na nossa região, elas conseguem ser produzidas, aqui tivemos esse resultado positivo, na época seca, que nós já mencionamos, que nessa época os pastos eles perdem qualidade, eles param de crescer, ficam mais fibrosos, né? E perdem teor nutricional. E essa cultura, ela justamente ao contrário, ela gosta do clima frio,
do clima mais seco, né? Ela gosta de baixas temperaturas, gosta de umidade. Então, tudo ao contrário das forrageiras tropicais é o que ela deseja nessa época, que ela tem. E nessa área que ela tem predileção também por umidade, a gente tem a irrigação, que proporciona as condições ideais para que ela possa produzir. E um alimento de excelente qualidade, nessa época, proporcionou nesses animais excelente desempenho, grandes ganhos em arrobas por hectare também. Então, é mais uma opção aos produtores. Alguns já trabalham com irrigação, então é mais uma opção que ele pode lançar a mão, proporcionando melhor qualidade de desempenho a esses animais, né? Num período que normalmente o animal perderia peso ou ganharia muito pouco. Tá certo, Bira. Como o Bira falou, inclusive, essas pesquisas estão disponíveis aí, vão estar disponíveis no anuário de pesquisas do CTC da parte de pecuária, além das apresentações no workshop. E o anuário você pode acessar com todos os dados completos no nosso aplicativo Comigo Cooperados, que você pode baixar nas lojas de aplicativo do seu celular, iPhone, Android, e tá tudo lá direitinho, explicadinho. Ou também pode até visitar o CTC e falar com vocês. Como é que é, Bira? Perfeito. O CTC funciona o ano todo. Nós temos a feira, né, no mês de abril, mas além da feira, a parte de pesquisa do Centro Tecnológico funciona. A parte de agricultura e pecuária o ano todo. Nós estamos lá o ano todo, disponíveis à comunidade, aos cooperados, para visitações. Só nos avisem um dia, 2 dias antes, né? Que a gente se programar também. Quiserem vir professores, pesquisadores da área também nos conhecer, nos visitar, serão todos muito bem-vindos. No caso dos cooperados, ele só falar com o gerente também para organizar direitinho. Perfeitamente. Organize com o seu gerente. Às vezes tem mais gente querendo vir, né? Tem outros cooperados querendo vir, pode vir. E é um prazer recebê-los lá no nosso Centro Tecnológico lá. Biri, para nós é um prazer receber vocês aqui no estúdio, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. A gente está indo para o final do podcast. Queria que você deixasse aí suas considerações finais sobre o tema para a gente poder arrematar o assunto. Ok, Pedro. Eu que agradeço pela oportunidade, né, da gente estar aqui divulgando nossos trabalhos, nosso evento, nosso principal evento. É uma oportunidade que a gente tem de estar junto com o cooperado, conversando, divulgando as informações que eles nos geraram essas demandas, né? Nessas oportunidades também aparecem outras demandas para novos experimentos. É a oportunidade que a gente está em contato com o cooperado, com o produtor. De um experimento já surgiram vários outros, e por isso que é importante a participação do cooperado. Traga com a sua família, traga os funcionários também, que eles estão na lida também do dia a dia. Tem muita informação aqui que é valiosa para toda a equipe, e será um prazer recebê-los no nosso workshop. Já está na 12ª edição e trará com certeza informações muito importantes, relevantes para o sistema da pecuária nacional. Obrigado, Bira. Então a gente espera você aqui mais vezes, viu? Sempre à disposição. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Esse episódio foi dirigido pelo analista de comunicação, Samir Machado, e é mais uma produção da assessoria de comunicação da Comigo, sob a coordenação de Weller de Freitas. Você pode conferir todas as novidades, notícias e informações da Comigo nas nossas redes sociais. É só procurar por @Cooperativa Comigo. Esse e outros episódios do Comigo Cast também estão disponíveis nas plataformas de streaming e no nosso site. É só você acessar comigo.coop.br. Eu agradeço pela sua audiência e espero você no próximo episódio. Até lá. Tchau. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.